Olá, bem-vindos à nossa sala de estudos e hoje nós temos um tema extremamente importante, relevante para os nossos dias, qual seja esgotamento espiritual. O que é esgotamento espiritual? É quando alguém está fadigado, o seu limite de ação por causa de uma entrega pessoal a uma causa ou alguém e em consequência disso, seus relacionamentos trazem prejuízos, danos, né, à pessoa. Às vezes, esgotamento espiritual se dá com pessoas que querem avançar, melhorar, fazer com excelência a obra de Deus ou cuidado com a sua família e aí não vê a recompensa, não vê o fruto, a esperança que se adia faz adoecer o coração, a resposta de oração que nunca vem. E isso acontece com pessoas que almejam o melhor. Essas pessoas podem passar por aquilo que nós estamos chamando nessas próximas lives. Nós vamos fazer 3 blocos sobre esgotamento espiritual. O que é o esgotamento e como sair do esgotamento. Hoje nós vamos começar com um personagem bíblico que passou por um esgotamento espiritual. O nome dele é Asaf. Quem é o Asaf? Em 1 Crônicas, capítulo número 15, versos 16, diz assim: Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e os irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cosaías. E com eles os seus irmãos da segunda ordem. E aí vai vir a uma sequência. O rei Davi ele promoveu um reavivamento espiritual nas celebrações na casa de Deus, colocando louvor com música, instrumentos musicais, turnos. E o Asaf era um dos líderes do louvor na casa de Deus. Então, ele estava envolvido diariamente com a obra de Deus e tinha uma responsabilidade muito grande. Porque ele pertencia à tribo de Levi. Então, ele nasceu numa das tribos que tinha sido ungida por Deus para servirem no santuário de Deus. Então, ele já tinha sua vida marcada para o serviço a Deus e destinado a ministrar na presença de Deus durante toda a sua vida. Então, esse Davi, responsável pelo reavivamento, elege 3 líderes principais e um deles é o Asaf. No capítulo 16 de 1 Crônicas, versos 4 e 5, lá diz assim: Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o nome Deus de Israel, a saber, Asaf o chefe. O Asaf era o líder desses 3, o responsável pela adoração. E ele escreveu alguns salmos e chegou a ser chamado em 2 Crônicas 29 e 30 de vidente ou de profeta. Ou seja, havia, além da ministração de louvor, se identificava nele também uma capacidade espiritual de profetizar. Vidente era um nome que também era dado aos profetas. Então, mesmo tendo a sensação ali da presença de Deus no meio dos louvores, isso nunca vai substituir a presença de Deus. Nós podemos ter alguns momentos assim na casa de Deus, no meio dos louvores, ter aquele momento, mas isso nunca vai substituir um relacionamento que é uma coisa continuada. O louvor não é uma droga celestial que visa amenizar um pouco dos danos e do sofrimento. Tem alguns que dizem,
Ah, não, quando eu louvo, eu esqueço de tudo e tal. O louvor não serve para isso. O louvor não é para o ser humano. O louvor é do ser humano para Deus. É Deus que recebe o louvor. E o Asaf era o ministro do louvor, responsável pela adoração. Então, Asaf, no auge do seu ministério, ele teve um esgotamento espiritual. E tudo começou quando ele começou a comparar-se com os outros. Nós vamos observar agora no Salmo que ele escreveu, o Salmo número 73. Salmo 73, o Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O início do esgotamento do Asaf foi quando ele começou a se comparar com os ímpios. Qual seja a comparação? Eu estou aqui servindo a Deus todo dia e a minha vida está assim travada, com dificuldade. Os ímpios que não servem a Deus, não temem a Deus, tudo dá certo para eles. E ele começou a entrar em conflito e uma grande dificuldade. Ele pensava que a sua dedicação ao ministério automaticamente traria bênçãos e tudo iria bem, tudo iria dar certo, que ele nunca passaria por dificuldades e nem por sofrimento. E olhando para os outros ímpios, que não são tementes a Deus, vendo a vida deles com uma certa segurança, com bens materiais. Aí ele entra num campo de esgotamento. Para o ímpio, os bens materiais significam uma segurança para o futuro e uma condição de se sentir melhor do que os outros. Até dar ordem aos outros pela condição econômica. E o Asaf começou a invejar isso assim, mas eles têm tudo isso. O crente não. O crente, ele tem a sua segurança em Deus e não nas finanças. E quando ele tem finanças, ele não retém, ele reparte. Porque ele sabe que Deus é o seu provedor. O ímpio não, ele retém, ele acumula mais e mais. Passa por cima de pessoas, faz um espólio quando possível, tira dos outros e vai enriquecendo cada vez mais. Então, nós vamos vendo que quando uma pessoa tem um encontro com Deus, ela vai ser liberta do egoísmo e aí nós passamos a olhar não só a nossa necessidade, mas a necessidade do outro. E a Bíblia diz mais bem-aventurado é dar do que receber. A pessoa com o Espírito de Deus, ela se sente mais feliz quando ela reparte do que quando ela acumula, do que quando ela retém. Porque ela vê a alegria na outra pessoa. Ela se dispõe a ver o outro também feliz. Asaf caiu na cobiça dos bens materiais e ter uma segurança para o meu futuro. Vamos acompanhar no Salmo 73, verso 6 até 12, diz assim: Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias, zombam e falam maldades. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Perceba que o Asaf tem uma certa inveja. Eles desonram a Deus e tudo vai bem para eles. Tudo vai bem. Aí no 13 ele diz: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Aqui ele já está entrando num outro problema, ele já está se arrependendo de estar servindo a Deus. Então o esgotamento de Asaf se manifesta no seu ressentimento com Deus. Por que Deus deixou isso? O versículo 14,
Pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Aqui, essa expressão amargurado, verso 21, a pessoa esquece das bênçãos de Deus. Ele só lembra do que não deu certo, do que não tem. A amargura impede a pessoa de trazer à memória as bênçãos. É como se a amargura apagasse, esqueceu totalmente. O povo de Deus, quando saiu do Egito, está no deserto, eles começaram a ter revolta contra Moisés e Arão, seus líderes, e tinham saudades das cebolas e das carnes do Egito. Esqueceram dos livramentos, esqueceram do Mar Vermelho, esqueceram da nuvem, esqueceram da coluna de fogo, esqueceram do maná. Quando a gente está assim, no momento de amargura, nós não lembramos as coisas boas, a gente só lembra do ruim. E pontua. Isso é sinal do esgotamento. A pessoa não consegue lembrar, não traz a memória. Sou crente e deveria viver sem dores e aflições. Muitos pensam desta maneira. Mas esgotamento acontece com pessoas que almejam o melhor, sempre o melhor. E quando esse melhor não chega e vê os seus esforços terminando, ela começa a procurar comparações. E Satanás disse, olha, esses que não servem a Deus vivem melhor do que você. E a pessoa começa a se afundar, começa a ceder. Outro erro de Asaf foi não pedir ajuda. Ele trabalhava com uma equipe. Era o Asaf, o Emã, o Etan e o Getudum, que eram também responsáveis pelos porteiros, responsáveis pelo louvor, pela ordem, pelas escalas. Mas ele não fala. Ele sofre com isso. O versículo 16 diz, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Você que passa por um esgotamento espiritual, precisa falar, estou cansado. Eu não estou aguentando mais, eu não estou dando conta. É muita luta, muita opressão, eu me sinto realmente, eu me sinto vazio, eu me sinto perdido. Algumas atitudes sábias no esgotamento. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Bom, aqui não é o santuário material, porque o Asaf estava todos os dias dentro do santuário. Aqui nós estamos falando de entrar na presença de Deus e ter uma palavra revelada de Deus. Abrir o entendimento. Pedir para Deus, Deus me mostra o que está acontecendo, porque eu estou cansado. Entrar, às vezes nós entramos na igreja, e o Asaf ele estava na igreja. Se você lembra da parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, terminando seus turnos, desviam para não atender aquele homem samaritano que estava lá. Eles faziam uma separação entre o servir na igreja, lá no templo, e servir na rua. Não, só sirva a Deus lá. Agora, acabou. Nós servimos a Deus o tempo todo, em todo tempo e em todo lugar. As situações vêm ao nosso encontro. Nós não conseguimos separar a vida comum da vida com Deus. Para nós, todas as coisas são espirituais. Oportunidades, encontros, todas as coisas precisam ser discernidas espiritualmente. Do contrário, nós vamos tombar. Então, quando eu entrei no santuário, ali, na presença de Deus, ele teve. E o esgotamento, ele necessita muito mais do que cânticos. Eu preciso ouvir uns cânticos. Ela precisa de uma palavra revelada de Deus. Quando vem uma palavra rema, mas assim, agora eu estou entendendo o que está me acontecendo. O Espírito Santo de Deus me falou. A segunda coisa, o Asaf, ele abandonou a procura por fórmulas mágicas, rápidas de prosperidade, de ser bem-sucedido. O versículo 22 do Salmo 130, do Salmo 73. Eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Quando a gente está muito focado em querer alcançar, e vai, buscando o melhor,
a gente ouve muitas hoje, tem muitas fórmulas, né? 7 passos para você prosperar, técnicas, treinamento da sua mente para você ser um vencedor. Uma hora que a gente tem que abandonar essas montão de técnicas que o mundo oferece. E nós precisamos ir para a presença de Deus e dizer: Senhor, Tu és a minha segurança, Tu és o meu reino, Tu és tudo o que eu tenho, Tu és o meu tudo. Uma hora, o Asaf entendeu-se assim, o meu entendimento se abriu. A terceira coisa, ele reconheceu o cuidado de Deus. Versículo 23. No entanto, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. E isto muda uma pessoa que está esgotada, ela se sente acabada e sozinha. Ninguém me ajuda. Não valeu a pena. Quando se dá valor à mão de Deus, e a mão de Deus tem muitas mãos humanas, a mão do consolo, a mão de uma pessoa amiga, a mão de um bom conselho, de um bom carinho, de um bom afago. Ele aqui aprendeu isso. Eu sempre estou contigo, tu me seguras pela tua mão direita. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita, à destra de Deus que nos segura. Em terceiro lugar, ele reconheceu o cuidado de Deus. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona. Pode ser que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. E Satanás está dizendo: tu estás sozinho. Mas não é verdade. Ainda que você faça a sua cama no mais profundo abismo, a Bíblia diz que ainda lá o Senhor me haverá de conduzir. Porque o Senhor não abandona os seus. Deus permanece ao nosso lado. O compromisso do Pai é jamais abandonar. Principalmente quando estamos esgotados. Jesus estava esgotado depois de 40 dias sem comer. A Bíblia termina dizendo que os anjos passaram a servi-lo. E diz que quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. O compromisso do Pai é nunca deixar os seus filhos. E por fim, versículos 25 e 26 diz assim: que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha herança para sempre. E ainda o 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar as suas obras. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Asaf descobriu que a verdadeira prosperidade se dá a partir de um bom relacionamento com Deus. Bom é estar perto de Deus. Jesus diz em Mateus 11, 28, seguintes a 30, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus era preocupado com os seus discípulos e, seguidas vezes, os convidava para descansar. Eu estou fazendo essa live para te ajudar a entender que tudo aquilo que a gente faz com esforço, com zelo, também cansa. Amar também cansa, mas Deus pode nos renovar as forças. Te convido para me acompanhar na próxima quinta-feira, na segunda sala de estudo sobre esgotamento espiritual, parte 2. Deus te abençoe.